Nós do Núcleo de Pesquisas em Avaliação de Riscos Ambientais do Grupo NARA, damos boas-vindas a todos a este debate, intitulado como os recursos hídricos frente à ordenância territorial visando a proteção das águas e a saúde ambiental. O Núcleo de Pesquisas em Avaliação de Riscos Ambientais, o NARA, é um grupo de pesquisa residente na Faculdade de Saúde Pública da USP, é um grupo que promove integração de pesquisas interdisciplinares em avaliação da exposição e de riscos à saúde humana, e em processos de tomada de decisão sobre os riscos. Desenvolve abordagens quantitativas e qualitativas para aplicação na avaliação de exposição e de riscos associados a agentes biológicos, patogênicos, substâncias químicas, perigosas e outros agentes presentes nos diversos meios ambientais, qualidade da água, do ar, do solo, alimentos, biossólidos, entre outros. Este debate faz parte de um evento associado ao 10º Seminário Paulista de Água e Saúde, promovido pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Para a abertura, vamos dar início aos trabalhos convidando, a esse debate a Mirela Santos, que é bacharel em Ciências Biológicas, especialização em Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro, mestre em Ciências Biológicas com ênfase em Microbiologia Aplicada e doutoranda em Ciências pela Unesp. Atua na área de microbiologia ambiental e contaminação fecal no litoral de São Paulo e atualmente é agente técnica de assistência e saúde no Instituto Adolfo Lutz, em Santos. Convidamos também para esse debate Bruna Breternitz, graduada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, mestre em Ciências com ênfase em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atualmente é doutoranda pela mesma instituição. Desenvolve pesquisas relacionadas à detecção e identificação de protozoários entéricos em águas superficiais, águas subterrâneas, esgotos sanitários, fezes de animais e é integrante do nosso núcleo de pesquisa NARA, onde são desenvolvidas pesquisas em saúde ambiental, avaliação de riscos ambientais, mudanças climáticas e impactos na saúde. Agradecemos a presença de todos e passo a palavra agora para a Mirela e a Bruna para esse debate. Bom, primeiramente, boa tarde para todo mundo e muito obrigada pelo convite. Acho que espaços assim são cada vez mais necessários para a gente ter mudanças, né? Eu vou começar a falar sobre o litoral, mais especificamente sobre Santos, porque Santos tem uma questão sanitária histórica já. Santos faz parte da Baixada Santista, está inserido no litoral de São Paulo, e assim como tantas outras cidades do litoral do Brasil, sofreu desde o início da colonização com exploração dos seus recursos naturais. Só que em meados do século XIX, a situação sanitária de Santos ela tem uma questão mais chamativa, porque Santos abriga um dos primeiros portos do Brasil, né? Então, a gente tinha aquela época de escoamento do café, o porto ainda era de Trapiche, e Santos era conhecido como um porto de doenças, um porto que era maldito, só ficava em Santos quem realmente precisava, era uma cidade totalmente insalubre. Com a modernização do Porto de Santos, com a construção da murada, e com a modernização da linha férrea e do traslado do café, houve um boom de postos de trabalho e muita gente começou a vir para Santos e começou a morar aqui. Quando eu falo da cidade de Santos, é muito importante a gente contextualizar que eu estou falando de uma Santos que se passa no centro da cidade. A gente ainda não tinha ocupações aqui na orla. O centro é extremamente quente, abrigava
os cortiços, e quem não tinha condições financeiras para pagar um aluguel num cortiço, começava a se instalar nos estábulos do município. Então, era uma condição totalmente insalubre. Existiam os valões de esgoto pela rua, o mau cheiro era terrível, e ainda que era uma situação que era agravada, porque quando a maré subia, e a gente está falando de uma Santos que não tinha calçamento, a maré subia e trazia o sedimento que é fino, esses sedimentos acabavam fazendo pequenos bancos de areia, então existia os balões eles não escoavam e ficava aquele cheiro de podre. Em 1990, Saturnino de Brito, enxergando a situação de Santos, ele fez um projeto para sanear a cidade. Porém, o governo de São Paulo, o governo do estado, ele disse que não precisava, que era uma perda de recursos e que isso era muito utópico. Mas o que aconteceu? Aí existiu, a partir de então, houve 2 pontos de virada. Começa que de 1890 a 1905, 22 mil pessoas acabaram morrendo pelas pestes de Santos, pelas pestes santistas, envolvendo inclusive a febre amarela. E aí a gente tem os 2 pontos de virada, que é a questão econômica. Como Santos era conhecido como um porto péssimo a se atracar, os navios europeus não queriam atracar aqui, e a fama de Santos começou a se espalhar na Europa, e os navios santistas eram proibidos de atracar nos portos europeus, o que começou a atrapalhar os negócios dos barões de café. Também, na época, estavam se recebendo imigrantes, por causa da plantação de café também, só que eles ficavam doentes por causa da febre amarela e começaram a não render em trabalho, e aí a gente tem, mais uma vez, a perda econômica por causa da questão sanitária. E aí os grandes barões do café começaram a fazer uma pressão no governo de São Paulo, e finalmente chamou-se o engenheiro Saturnino de Brito a desengavetar o projeto que era até 5 anos atrás utópico, e aí, juntamente com o médico Guilherme Álvaro, eles integraram a comissão de saneamento. Guilherme Álvaro, ele ficou exclusivamente com a questão de ensinar a população as práticas de higiene. Já Saturnino, no projeto, ele colocou a questão de construção de banheiros nas casas, porque a gente está falando de construções apinhadas que não tinham nem banheiro, e aí todo esse esgoto ele seria direcionado aos canais. Os canais de Santos eram 6 no projeto original, e eles tinham como objetivo urbanizar e formar as principais avenidas que existem até hoje, em um trajeto, de maneira que se esgotasse a questão dos corpos de água, tanto córregos, quanto de sarjeta, quanto rios, e também para receber esse esgoto que seria direcionado desses banheiros que seriam construídos. E eles funcionariam da seguinte maneira: conforme a maré subisse, a capacidade depurativa do oceano, juntamente com a salinidade, iria fazer, às vezes, de tratamento, e quando esse esgoto ele descesse, ele seria levado até o mar. Esse projeto ele foi inovador, porque, além de tudo, no projeto existe a parte de sombreamento dos canais, justamente porque é para conservar essa temperatura, porque Santos era muito quente. Então, na época, isso já possibilitou que Santos, depois,
a longo prazo, até 1920, por exemplo, começasse a ganhar a fama de balneário, de estância turística. E aí, isso que a gente tem até 1970. Essa questão sanitária, ela é mantida, assim, do século XIX até 1970. E aí, agora eu vou começar a falar de uma Santos um pouco mais atual. Ainda que não seja a condição ideal, né? Em 1970, Santos começa a construir o emissário submarino, de modo que todo o esgoto que era direcionado aos canais, ele passou a ser direcionado ao emissário. Segundo o site da CETESB, um emissário ele tem que ser longo, ele tem que escoar o efluente para fora a mar aberto e tem que estar distante da costa. O nosso emissário ele está inserido dentro de uma baía, ele tem 4 quilômetros e ele está super perto da cidade. E essa situação se mantém até hoje. Em questão de tratamento de esgoto, a gente tem um tratamento primário, de 1970 até os dias atuais. A situação é praticamente a mesma, né? Então, a gente tem um tratamento primário, que nada mais é do que um gradeamento, peneiramento, adição de cloro, e todo esse efluente é jogado no mar. Santos, hoje em dia, é uma das maiores cidades da Baixada Santista, abriga o maior porto da América Latina, já esteve entre os 10 metros quadrados mais caros do Brasil e lidera rankings de qualidade de vida. Porém, a situação sanitária é bem particular e próxima à do final do século XIX. Pensando nisso e nos canais, durante o mestrado eu fiz um projeto que visou fazer um monitoramento da densidade de bioindicadores de contaminação por esgoto nos canais de Santos. Então, eu fiz, ao longo dos canais, uns 3 pontos de coleta distribuídos, totalizando 18 pontos, visando monitorar a densidade de E. coli e de enterococos, que são bactérias entéricas e são bioindicadores de contaminação. O que aconteceu? Os meus resultados, eles foram extremamente absurdos, em questão de que a gente pode afirmar que nos canais existe esgoto bruto, que é remanescente ainda, tanto dessa época, dessa falta de adequação da captação de esgoto, como também de ligações clandestinas. A gente tem esse esgoto, essa água, enfim, esse efluente desaguando em 6 pontos distribuídos em todas as praias aqui de Santos. Inclusive, a CETESB reconhece que a má qualidade dos canais influencia diretamente na má qualidade de praias, e esse é um dos motivos de que a gente tenha 30 anos de praias impróprias aqui em Santos. E um outro ponto desse trabalho é que a gente fez da resistência de antibióticos, e todas as minhas cepas elas foram completamente resistentes aos antibióticos, o que alerta ainda mais a questão de organismos super resistentes na água de Santos. E aí a gente fica pensando que, mas isso é água do mar, isso não é água de consumo. Mas as pessoas, elas acabam frequentando as praias. E a bandeira da CETESB, ela não impede ninguém de entrar no mar. Então, os riscos estão ali, né? É legal, né, Mirella? Eu ouvindo você falar, assim, a gente trabalha, né, com águas superficiais, recursos hídricos oriundos de diversas
diversos locais do estado de São Paulo, e você traz um panorama litorâneo, assim, totalmente histórico e, ao mesmo tempo, tão real, tão próximo da gente e diferente do que a gente vive aqui na região metropolitana de São Paulo e no próprio estado, com a sua área urbana e rural, né? Fazendo um pouco desse link, né, do que você falou, não dá para a gente olhar para um recurso hídrico, seja ele um manancial, seja ele de abastecimento, seja ele um rio, qualquer recurso hídrico somente para ele. A gente tem que olhar totalmente o entorno, e você vai trazer para a gente essa questão, né, histórica também, que é super válida, e de regência, ordenança, que traz no nosso próprio título, né, dessa mesa, é muito importante. Não tem como você gerir um recurso hídrico sem falar do seu entorno. E um pouquinho também falando do que a gente trabalha, né, quanto pesquisa, nosso grupo no NARA, em minha pesquisa de mestrado e também doutorado, é falar também dessa área de ocupação, né, de uso e ocupação do solo ao redor desses recursos hídricos, né. Na última pesquisa que a gente fez, e foi minha pesquisa de mestrado, foi verificar a qualidade de água superficial de 11 mananciais que abastecem municípios distintos, né? E cada município com a sua característica, uns mais urbanizados do que o outro, uns mais rurais, uns com uma área predominante de pasto, de pastagem ou de cana, e a gente olhando, verificando os dados, analisando, fazendo as correlações do espaço com os patógenos, eles estão intrinsecamente associados, né? Você vê isso com os indicadores fecais, coli enterococos, e evidenciou, né, pelo esgoto, que existe sim derramamento de esgoto, é uma fonte pontual nos canais, entendo dessa forma, você pode me corrigir se for errado. E aí a gente vê, né, essas fontes pontuais no estado em diversos locais, principalmente naquelas águas que são destinadas ao abastecimento público, né, de uma população. No nosso estudo, a gente evidenciou áreas onde tem maior área urbana próxima aos pontos de captação, onde existe uma pressão antrópica maior nesses pontos, onde a gente encontrou maior concentração desses patógenos, e não só uma maior concentração, mas uma frequência, né? Uma frequência desses patógenos ao longo de um ano. Então, você encontrar uma frequência é que existe um ponto, né? Naquele local. Inclusive, desculpa, Bruna. Claro. Inclusive, aqui em Santos, a gente vê que a distribuição dessa... Porque, assim, aqui em Santos, eu acho que a única coisa que é muito igual é essa questão sanitária. Porque tanto quem mora em Cortiço, quem mora numa palafita, como quem mora em um por andar, de frente para a praia, continua não tendo tratamento de esgoto do mesmo modo, né? A professora Maria Tereza perguntou sobre o link com doenças diarreicas aqui em Santos. Professora, aqui normalmente eles fazem o link assim: quem tem uma gastroenterite, normalmente é porque comeu alguma coisa na praia, e nunca porque teve contato direto com a água do mar. Então é sempre o que você comeu e nunca é onde você nadou. E outra coisa que você falou, Bruna, que é muito interessante, que é essa questão da dispersão, né? Porque aqui a gente tem uma demanda da cidade mesmo, a gente não tem essa questão muito que é sazonal. A situação continua péssima ao longo do ano todo, e ela é um pouco pior durante os meses de férias, porque a gente tem o dobro da população. Agora, se isso é significativo em questão da qualidade das águas dos canais, não, porque ela é péssima o ano inteiro. Então, e falando, quando a gente fala, né, da qualidade da água, teve uma atividade que a gente fez no grupo, né, com Nara, que eu achei muito interessante, que a gente deveria olhar para a nossa pesquisa e associá-la com as ODS, né?
que em 2015, a Agenda de 2030, né, da ONU, lançou esses 17 objetivos, né, sustentáveis, são 169 metas, né, para serem alcançadas. E aí, nessa proposta do grupo, falar e identificar, né, na nossa pesquisa, alguma ODS, né, alguma meta, uma ODS diretamente associada com a nossa pesquisa. E foi muito interessante fazer esse exercício, porque não só nós, né, cidadãos, a sociedade civil, mas assim, a parte, o setor econômico, tudo deve realmente olhar e tentar integrar para a gente caminhar num avanço, né? E aí, fazendo esse exercício, a gente pega a ODS 6, né, que é para assegurar a gestão da água, o saneamento, e tem diversas metas. Aí você olha as metas, né, as 8 metas do objetivo 6, todas falam de qualidade de água, não todas não, né? Mas assim, traz a qualidade da água, traz o saneamento, mas a meta 6.6 traz a proteção e preservação. Se a gente protege e preserva, a gente vai ter uma qualidade já melhorada, né? Então, trazer essa meta principal desse objetivo, eu acho que já ajuda a elucidar muita coisa, né? Clareia, deixa mais transparente para a gente atingir os objetivos e as metas, quando a gente protege, quando a gente preserva. E a gente protege e preserva aquilo que a gente conhece. A gente tem que conhecer para saber gerenciar, né? Gerir esse espaço, esse território, né? Porque a gente fala de um território onde existem diversos conflitos de interesse, né? O interesse da pecuária, o interesse da agricultura, o interesse econômico, de uma forma geral, e o interesse da sociedade, que precisa daquela terra para sobreviver, sobretudo numa área rural, né? Com vulnerabilidades, e o que tem não só no estado de São Paulo. Aliás, é engraçado porque a cidade de São Paulo é a cidade que tem o maior PIB, né? Cidade não, o estado tem o maior PIB, e isso não garante para a gente uma qualidade de saneamento. Né? A gente discute isso também no artigo, trazendo no artigo da nossa pesquisa, falando desse uso e ocupação do solo, né? Que o saneamento, como ele é deficiente para a gente na nossa frente, né? E quando eu falo dos objetivos, trazer a proteção, né? E a proteção também, esse objetivo, na realidade, ele acaba interligando outros, né? A vida na água, a vida marinha, o bem-estar. Se você pega o objetivo 3 e olha saúde e bem-estar, né? Saúde e bem-estar traz para a gente a saúde ligada à erradicação, mitigação das doenças transmissíveis pela água. E é o que você estuda, é o que eu estudo, é o que para a gente interfere intimamente, né? Sim, é incrível como é que nem a pergunta da professora Maria Tereza, né? Porque parece que as coisas não casam. Como que você tem um monte de caso de gastroenterite, principalmente durante o verão, e aí essas informações elas não se cruzam com a qualidade das praias, e não se faz nada para a qualidade das praias mudar. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que se uma praia é considerada imprópria, ela é fechada para banho. Ninguém pisa mais lá. Aqui a gente não tem isso, então tanto faz a bandeira da CETESB estar vermelha ou estar verde, porque as pessoas elas vêm e elas usam essa água. O problema é que elas usam essa água, elas ficam doentes, elas sobrecarregam o sistema de saúde. A que preço? E é o que você estava comentando. Não adianta ter o maior PIB, parece que não adianta, que assim, parece que recurso financeiro não é o problema. O problema é a falta de gestão. Inclusive, a gente fez um exercício no meu grupo de pesquisa outra vez, que a gente leu artigos sobre a qualidade sanitária africana, em locais que são muito pobres. É um artigo até da Unicef, se eu não me engano. E é muito próximo ao que a gente tem aqui. A situação urbana é completamente diferente.
Mas a questão sanitária, em questão de tratamento e tudo mais, é a mesma. E aí é muito interessante, né, porque acho que foi hoje que o ex-prefeito aqui de Santos, o Papa, ele teve uma fala aqui em um dos eventos que aconteceu hoje, e ele falou sobre os canais de Santos, né? Só que não tem como a gente ainda continuar historicamente explorando um recurso que Saturnino ele fez com a tecnologia que ele tinha, com a criatividade que ele tinha, e a gente explorar esse recurso em pleno 2020 como se ele fosse a salvação da lavoura, sem se explorar os novos recursos, sem se falar no básico do básico, que é o tratamento. Que nem você estava falando de preservação e de conservação. Santos já é tida como uma dead zone, como uma zona de desertificação oceânica por perda de biodiversidade, segundo a Science. Então, até quando? Tipo, a gente continua assim, a se arrastar e não priorizar o tratamento como... Não sei, é difícil em pleno século XXI a gente continuar insistindo em saneamento básico, que é para ter qualidade de vida, porque, né, parece que as coisas não estão associadas. Não, e aí a gente olha o Brasil, né, o Brasilzão, saindo um pouco aqui do estado, do litoral, né, da área dos municípios, dos 500 e tantos municípios do estado, a gente extravasando, indo lá para o norte, que é a área geográfica mais rica e mais abundante em água, né? Onde tem a maior bacia hidrográfica do mundo, o maior, né, rio. Enfim, é uma área que tem uma maior demanda, né, de água doce, e é também um local onde tem os piores índices sanitários, né? E esse esgoto, esses resíduos vão para onde? Quando eu falo resíduo, a gente extrapola do esgoto e vai para o resíduo sólido, porque os lixões ainda é um grande fator de contaminante, né? De águas subterrâneas, também chegando nas águas superficiais. Eu estava vendo um professor da Federal da Bahia falando que em Salvador os aterros sanitários estão associados muito com a contaminação, né? E eu cheguei nessa fala dele, dos aterros, dos lixões, perdão, porque em 2014 São Paulo sofreu com a crise hídrica, 2015 Salvador sofreu com o estresse hídrico, com uma crise hídrica, e esse ano, conversando com a Denise do grupo aqui, a gente está falando sobre Curitiba, ressaltando Curitiba agora, que também vem sofrendo um estresse hídrico, né? Então, a gente vê que é um panorama também, é um cenário, infelizmente, que está o Brasil todo, né? Aí um local que tem uma demanda maior de água tem um problema sanitário, né? E aí, além de ter um local que tem uma maior floresta, tem os maiores rios, de certa forma, a gente está ajudando também a deteriorar, né? Acabar com esses locais, contaminar. Quando a gente fala também de um assunto super atual, que são as queimadas, né? As queimadas que vem acontecendo e cada vez mais aumentando na Amazônia, no Pantanal, enfim. A gente tem um déficit muito grande, se a gente fala de demanda de água, a gente tem um déficit muito grande com as nossas florestas, que vem trazendo para a gente esses rios de água, né, para o Sudeste. Se a gente for filosofar e for um pouco além disso, é um cenário muito desigual, né, muito desigual, dentro de São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado e no Brasil. E essa preservação, ela vai além somente da água, né? É todo o entorno dela. É todo o entorno, é como a gente usa o entorno dessa fonte de água, da área de recarga, enfim. É muito interessante. E que nem estava falando dos mananciais. Que nem estava falando dos mananciais, né? Todo o corpo de água
todo o volume de água ele vai desaguar num corpo de água. E, eventualmente, de uma maneira ou de outra, indireta ou diretamente, ele vai chegar no oceano. Então, se a gente não trata os mananciais que estão recebendo, que nem a situação sanitária do Rio de Janeiro, porque a conta não fecha. Não adianta você captar água e jogar esgoto, porque vai ter uma hora que a conta não vai fechar e a gente está com um adensamento populacional enorme. Se no norte a gente tem um adensamento populacional que é um pouco menor aqui no sudeste, a gente tem corpos de água que são grandes, enormes, e já sofrem com os efeitos, imagina a gente, que além de tudo a gente tem os grandes corpos d'água e a gente polui a torta direito. Tendo que cada vez mais distante buscar água, né? E o tratamento cada vez mais oneroso também, né? Porque a gente fica numa muleta de Minas Gerais, o estado de São Paulo fica numa muleta de Minas Gerais, mas a gente tem recurso hídrico. Por que aqui não é preservado em vez da gente ficar demandando de outros estados? A Denise acabou de me perguntar o que seria relevante em melhorar a qualidade para a gente começar a preservar o ambiente marinho. E a receita eu acho que é a mesma que a Bruna tem, que é para preservar os mananciais, que é para a gente começar a falar de tratamento de esgoto para ontem. Tratar o esgoto como se deve. Não é paliativo, não é colocar cloro ali na água e despejar em qualquer lugar. Isso não garante nada. A gente está falando de colocar cloro em esgoto bruto e jogar no ambiente. Não adianta, não tem solução mágica, ela não tem uma bala de prata, a gente precisa de um processo. Um dos processos, principalmente aqui no litoral, é a gente garantir tratamento de esgoto. Isso no Brasil inteiro, porque a situação do litoral do Brasil é quase a mesma, né? O mar é sempre a descarga da cidade. E também, isso que a gente tem a questão que é portuária, que eu não vou entrar no mérito, que a gente já vai falar de metal pesado, a gente já vai falar em outras questões. Mas em se tratando de volume, a gente tem um emissário aqui de 25 milhões de litros por hora de esgoto jogado dentro da Bahia, gente. Não dá. E aí a gente está falando de preservação dos mananciais. Como é que a gente preserva essa umidade se a gente não tem a mata ciliar? Se a gente já passa trator e queima tudo, sabe? Sim. Na pesquisa que a gente fez com criptos de Argia, né, vendo a ocorrência deles nas bacias, os locais, os municípios que tinham uma mata ciliar, tinha maior área de preservação, estava associado negativamente, né, com a ocorrência desses patógenos, ou seja, era um fator protetivo, né, de proteção. A Denise perguntou, né, a solução imediata. Eu acho que não existe solução imediata para um problema histórico, né? É difícil falar disso, mas conversando, que a gente aprende todo dia, né? Eu sou aluna de doutorado, eu aprendo com a minha professora todos os dias, com os colegas, então a gente vai se enriquecendo um pouquinho da informação e tentando aqui partir para um caminho. Um caminho que eu penso bastante é a abordagem participativa. Quando a gente fala dos comitês de bacia, né? Juntar realmente o setor econômico, que já naturalmente em audiências junto do setor econômico, a população e o Estado, mas ter mais gente da sociedade civil falando, mais biólogo, mais biomédico, mais geógrafo, mais historiador, levantando a bandeira. Quanto mais pessoas mobilizarem nesse sentido de buscar por questões, buscar por melhorias, né, participar, né? Aliás, uma das metas do objetivo 6 essa atuação, essa participação da sociedade para ajudar as melhorias, porque cada bacia vai ter uma gestão diferenciada, né? Cada bacia vai ter uma necessidade. Então, não existe uma solução para geral. Essa aqui é uma legislação geral. O Brasil é um país continental, né? Então, não daria para a gente abrir, né, uma solução geral. A gente tem que trabalhar cada comitê com as suas necessidades e mais a população falando, é isso que falta, é isso que tem que melhorar. E o que falta, de fato,
o esgoto nas casas das pessoas, né? E aquele esgoto ser coletado e ser destinado corretamente para um local, né? Não só coletado e distribuído no ambiente de alguma forma, que ele vai estar no ambiente ainda assim, contaminando outros espaços, seja solo, seja água marinha, seja água doce. Então, essa abordagem participativa, né? Ela é já o iniciar para um caminho de uma possível solução, não tão imediata, mas uma solução futura. Mas que comece de algum lugar, né, Bruna? Porque a gente já sabe como começar, mas parece que não começa. Sim. Que nem o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, ele lançou o programa Onda Limpa, que contempla aqui a Baixada Santista e visa a melhoria da qualidade das praias. Aqui em Santos, o que aconteceu? A gente teve um aumento da captação da rede de esgoto. Ou seja, o Estado de São Paulo reconhece que Santos ainda não tem uma malha de captação a 100%. E o grande último estouro aí de novidade do programa Onda Limpa é o aumento do emissário submarino. Aí vocês vão me perguntar em quantos quilômetros que vai ser, né? Se ele vai sair da Bahia, se vai ser... A gente está falando de 650 metros. Então, de 4 quilômetros, ele vai para 4,6. E em nenhum momento a gente fala em tratamento de esgoto terciário. Então, tipo, é enxugar gelo, porque não adianta. Olha aqui uma pergunta. A Denise está bombardeando com as perguntas aqui. A Denise falou, né, da crise hídrica de 2014 em São Paulo, em Salvador, 2015. Salvador é abastecida também por água superficial. E quando tem crise, a galera vai lá para a solução alternativa, né? É o respirar, né? E a gente compromete agora as águas subterrâneas, mas vamos, né? E por essa linha aqui da água superficial, falando para a gente entrar, né, numa crise hídrica numa cidade que é abastecida por água superficial, a gente tem mudanças. As mudanças do clima, elas são notórias e são, né, elas são já para a gente... ainda que haja, né, contraversões, né? Ela é algo que existe, acontece, as mudanças climáticas estão aí, a gente tem que gerenciar, né? É algo que ele é dinâmico, né? É dinâmico. O nosso clima está dinâmico, cada vez mais sendo alterado, né? E infelizmente esse alterado a gente nunca fala para o lado positivo. A gente tem isso, né? Eu vejo como uma grande causa comum entre essa falta e esse estresse hídrico, as mudanças climáticas. Mas, além dessas mudanças, o que se faz com essa informação, né? A gestão, a negligência, né? Negligência para gerir esses espaços, essa água, os recursos hídricos, de certa forma, eu vejo como, sim, um atuante para aumentar esse estresse hídrico, né? Para esse estresse hídrico vinha acontecer. Me fizeram uma pergunta agora, perguntando se o cenário de Santos ele é atípico ou ele é uma questão que se estende para o litoral do Brasil. O litoral todo do Brasil é basicamente a mesma coisa, tá? A gente joga sempre o esgoto no mar, quase da mesma forma. O que vai diferenciar são as particularidades do local, tanto o adensamento populacional, quanto as correntes marítimas, a questão de onde estão posicionados os emissários submarinos. Isso que a gente está falando de cidades com emissários, tá? Porque a gente também não pode esquecer que muitos lugares no litoral ainda a gente está falando em fossa seca, em fossa séptica, tá? Então, isso é uma realidade do litoral. Em questão de tratamento de esgoto, são poucos os lugares, e o adensamento populacional ele é um fator crítico também. Acho que respondi.
quando eu falei das mudanças, né, as mudanças climáticas é também ligadas às ações humanas, né? A gente vai falar, voltando para o desmatamento, né? O desmatamento vem e interfere muito na água, né? Como a Mirella comentou, de certa forma, tudo vai sempre acabar em água, vai acabar na água, seja ela por um instante aqui na água no continente e depois indo para os oceanos, para os mares, né? Você aumenta, né, o escoamento dessas águas quando você retira a vegetação. O fator protetivo que eu comentei, né, da pesquisa da mata ciliar, a preservação da bacia com mata, que é um fator protetivo, é mais um fator que é mais um obstáculo que tem que ser vencido, né? Esse escoamento por uma área que está devastada, uma área que, como você citou, que os Santos vem sendo considerado uma área que vem... Não, esqueci o termo que você usou, Mirella, que você utilizou, que Santos agora é considerada uma cidade que vem sofrendo com essa ação e alterando a biodiversidade. Eu esqueci o nome que você utilizou. Dead Zone. Dead Zone, obrigada. Então, essas questões que vêm ajudando a modificar as mudanças climáticas, né, seja no micro, ela extrapola para o macro. Ela não fica ali, né, naquele território somente, né? Aqui já é algo muito difícil, né, de lidar, algo que traz diversos prejuízos, né? Mas esse micro, ele extrapola para o macro facilmente, ainda mais quando existem várias chamas desse micro, né? Que nem eu já vou pegar o gancho no que você falou para responder a questão da Geise sobre os patógenos e como essa questão marinha acaba afetando diretamente a vida das pessoas, né? Primeiramente, a gente está falando quando a gente tem um contato com essas águas da costa, em doenças de veiculação hídrica, dentre elas a gastroenterite, porque todo mundo ou já teve ou conhece alguém que quando passou as férias no litoral teve um episódio de diarreia e vômito, que é aquilo que a professora também, Maria Tereza, disse, que não existe essa correlação, é sempre com o que você comeu. A gente tem a questão também de dispersão de organismos que são multiresistentes e da questão da difusão dos genes de resistência geneticamente. E é uma tendência e um problema que é sem precedentes, porque o oceano ele não tem parede. Quando chega no oceano, a gente dispersa, e a gente tem esse caso de principalmente E. coli e enterococos, que são altamente resistentes, já distribuídos ao longo do globo, inclusive em áreas remotas, que justamente já é um efeito colateral do que acontece aqui na costa, nos grandes adensamentos da população. E também, quando a gente está falando de dead zone e de perda de biodiversidade, a gente perde recurso. E são recursos que a gente nem conhece para que serve ainda. E quando a gente perde isso, a gente está perdendo ciência, basicamente. E também a gente não pode esquecer de que... esqueci o que eu ia falar agora. Mas, enfim, é basicamente a perda de recursos. Então, a gente perde muito em questão da ciência. E a gente sofreu uma desertificação no ambiente úmido. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa numa coisa seca, né? E a gente tá passando isso pelos oceanos também. E se a gente... E só reiterando o que a Bruna ela falou no comecinho, se a gente tem a presença de bioindicadores que são de bioindicadores de esgoto, que são as bactérias entéricas, é porque elas estão lá porque a fonte ela é contínua. Porque esses organismos, eles não sobrevivem muito tempo lá, eles não se proliferam ali. Eles estão ali porque a fonte poluente ela é constante. E se ele aumenta, é porque a fonte poluente ela está aumentando o volume.
Não porque eles estão se reproduzindo, porque ali não é um ambiente deles, né? Sim, sim, verdade. Ainda no que a Gia falou sobre, né, a questão comum, a pergunta, né, de 2000 da escassez hídrica, né, em São Paulo, Salvador e Curitiba, eu comentei, né, das mudanças, mas não transferindo, falando também que é um motivo, mas sem esquecer que eu esqueci de citar, né, a proteção dos mananciais, que já foi o início daqui na nossa discussão, as políticas públicas, né, de proteção desses mananciais e desses espaços, né, a gente está falhando em algum lugar, a gente está falhando. E a falha, ela é fácil da gente identificar, né? Quando a gente vê uma contaminação acontecendo frequentemente, no caso dos canais santos, no caso de fontes, dessas fontes pontuais de esgoto em alguns mananciais, a gente conhece a falha, né? O problema é gerir essa falha, né? Modificá-la. A Geise fez uma pergunta para nós duas, dizendo como a preservação da mata ciliar ajuda na manutenção dos recursos hídricos, né? E se o tratamento convencional ajudaria. Eu acredito que a preservação não só da mata ciliar, mas dos grandes adensamentos vegetais, eles são necessários para manter o regime de chuvas. Quando a gente mantém o regime de chuvas e essa umidade, a gente controla uma série de fatores que estão englobados. Inclusive, eu já queria aproveitar para a gente já fortalecer essa questão da saúde ambiental, né? Porque antigamente ou era saúde pública ou era ambiental. E hoje em dia, acho que mais do que nunca, a gente vê que as coisas estão ligadas e que a gente interage intimamente e os reflexos, eles são para ambos os lados. E todo mundo sai perdendo. Se a gente não fizer nada, a gente sai perdendo. Então, eu acho que a questão da preservação das matas é justamente para preservar e para manter o regime de chuvas, umidade, que também contribui diretamente por fornecimento de água, né? Sim. Essa questão que a professora Maria Tereza colocou da One Health, né, saúde única, onde a saúde humana, ambiental e animal é vista numa forma totalmente ligada entre si, né? Ou seja, não tem como a gente falar de saúde ambiental sem falar da saúde humana e animal e, enfim, é muito legal olhar nesse plano holístico, né? Pessoal, o debate está muito rico. Vocês podem, a gente vai chegando ao final do evento. Tem alguma pergunta adicional? Alguém quer acrescentar alguma coisa? A Ana Maria colocou, né, o assoreamento. De fato, a mata ciliar ajuda muito, né, no assoreamento dos rios, dos leitos dos rios. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que mais do que pensar, Denise, a gente tem que começar a cobrar ações, porque a gente que trabalha com questão de esgoto, que a gente mais tem dados para provar as coisas. Parece que a gente enxuga gelo, parece que é uma questão frustrante. A gente gera dados, mas as coisas parecem que não mudam. E a solução é basicamente a mesma, que é tratamento de esgoto. Então não tem muito para onde correr. Sim. Eu, lendo recentemente, não é um relatório tão recente, é um relatório de 2010, né, da Unicef, falando, que acho que vocês conhecem por ser já um relatório um pouco mais antigo, falando como que as doenças transmitidas por água, né, as doenças de veiculação hídrica, matam mais pessoas no mundo, sobretudo crianças, os mais vulneráveis, do que a própria violência, as guerras.
Essa associação, como eu comentei, já é antiga esse relatório, né, de 2010. Fiquei bem assustada, assim, olhando, porque a gente está trabalhando com extremos, né? Extremos onde que é triste os dois lados, né? A violência e a transmissão dessas doenças, né, hídricas. E é muito triste ver o saneamento sendo equiparado ou sendo associado com algo tão triste para a sociedade. Bom, eu queria agradecer a participação de todos, da Bruna, da Mirella, por essa discussão tão rica e que nos inquieta tanto, né? Eu gostaria de deixar você abrir o convite para as atividades que ainda continuam do 10º Seminário de Água e Saúde. Amanhã haverá o painel 3, né, que vai abordar contextos críticos críticos e potabilidade urbano entre crise hídricas e a pandemia. Vai ter início esse painel às 9h30 da manhã. O link da transmissão está no site do CVS, né, o canal do YouTube da FSP USP. E fica aqui aberto o convite para vocês continuarem vendo as atividades associadas, os eventos, que são as tardes, né, cada um com seu link independente, e a programação inteira está lá no site do CVS. Obrigada, pessoal. Obrigada, Geise. Obrigada, Mirella. Foi um prazer. Adorei o convite. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade e essa discussão tão rica. Muito bom trocarmos ideias assim. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.